Olá, estão a ouvir o 19º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Ana Simões. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje temos em diálogo com Ana Simões. Olá, como está? Olá Mariana, muito obrigada pelo convite, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui e poder partilhar algumas ideias consigo e com quem nos vai ouvir. Obrigada, muito obrigada por estar aqui hoje connosco e por ter dispensado um pouco do seu tempo para nos ouvir falar aqui. Então, é professora auxiliar no ISCTE, portanto, no Instituto Universitário de Lisboa, mais concretamente no ISCTE Business School, onde foi minha professora na Unidade Curricular de Sustentabilidade, Ética e Responsabilidade Social. Portanto, é também investigadora e membro da Comissão Científica da Business Research Unit, e, ao mesmo tempo, desempenha o cargo de subdiretora do Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral no ISCTE. Atualmente pertence à equipa de coordenação do projeto Sustainability at ISCTE e é interlocutora da qualidade e sustentabilidade para a ISCTE Business School. Portanto, para além disto, tem também feito variadas formações, incluindo a formação de Legal Serious Play, de que estávamos a falar mais à frente. A sustentabilidade é aqui um tema que está na ordem do dia e é utilizado em vários contextos, algumas vezes é utilizada de forma vaga. Então eu queria começar por lhe perguntar o que é, afinal, a sustentabilidade? Bem, Mariana, primeiro deixe-me começar por dizer que é de facto um prazer muito grande ver e testemunhar e fazer parte desta sua iniciativa, que no fundo procura criar impacto positivo na sociedade a partir de partilhas de pessoas de áreas tão diferentes, relacionadas com a sustentabilidade nas suas várias dimensões. Confesso que já na aula a Mariana demonstrou muito interesse por esta área e sensibilidade também, portanto queria começar por lhe dar os parabéns. Obrigada. Especificamente em relação ao tema, bem, a sustentabilidade é um conceito multidimensional, é um termo que está muito ligado ao conceito de desenvolvimento sustentável, do final da década de 80, do relatório de Brundtland, em que, no fundo, terminava desenvolvimento sustentável como a ideia de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras poderem satisfazer as suas próprias necessidades. Ao longo dos anos, várias leituras e de forma complementar foram feitas a este termo. Um dos conceitos muito falados também é a ideia do triple bottom line, portanto os 3 P's, o People, Planet and Profit, que apareceu ali na década de 90 por John Elkington, e que procura mostrar na aplicação às empresas como é que devemos olhar para a sustentabilidade de uma forma tripartida, portanto nas suas várias dimensões. Mais recentemente, a ideia de sustentabilidade está muito ligada também à própria Agenda 2030, portanto, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pela forma tão holística que estes objetivos aparecem, não é? E, portanto, no fundo, permitem olhar para a sustentabilidade de uma forma mais sistémica, se quisermos. Depois há outros conceitos, e como a Mariana referiu, a própria cadeira em que nos conhecemos, a unidade curricular em que nos conhecemos, que trata, no fundo, conceitos que estão relacionados com sustentabilidade, como, por exemplo, a responsabilidade social das empresas, que difere deste sustentabilidade no sentido em que o conceito de sustentabilidade está mais fundamentado numa perspectiva mais sistémica, de interligação de múltiplos sistemas e desta interconectividade das várias dimensões da vida, enquanto que o conceito de responsabilidade social está mais fundamentado nas questões éticas e os deveres e obrigações morais das organizações para com a sociedade em geral. No fundo, estes dois conceitos têm sido aplicados no mundo empresarial, e no mundo das organizações em geral, portanto, não só das organizações com fins lucrativos, mas também no setor público, no setor sem fins lucrativos ou social. Embora estes dois termos tenham origens diferentes, o que é certo é que, e muito via a própria disciplina da estratégia, que também me é muito cara, é a minha base de trabalho e de formação, as diferenças entre estes dois conceitos vão se esbatendo um pouco, e o uso da palavra
sustentabilidade e responsabilidade social vai se esbatendo e começando muitas vezes a ser utilizado de forma indiferenciada nas organizações. Ora, são dois conceitos efetivamente diferentes que se cruzam na estratégia por esta necessidade de se olhar para a atuação das organizações de uma forma que vai além dos benefícios económicos ou financeiros que a empresa possa ter e tendo em conta a sua responsabilidade para com a sociedade e assumir esta verdade que é que os recursos são limitados e, portanto, temos só um planeta para viver. Sim, é verdade. Aqui no contexto das organizações, muito envolvida aqui na sustentabilidade no ensino superior, mais concretamente no ISCTE. Portanto, qual é que é a importância da sustentabilidade no ensino superior? Olha, Mariana, eu costumo dizer que eu me sinto privilegiada por fazer parte de uma instituição, uma instituição no sentido lato, que é o ensino. E as instituições de ensino superior, particularmente no ISCTE, mas no seu sentido mais geral. Porque eu acho que o papel que as instituições de ensino, nos vários níveis, têm na promoção da sustentabilidade é indiscutível. E temos de facto uma responsabilidade grande e um poder de, digamos assim, de influência positiva bastante grande, pelo menos eu quero acreditar que sim. E que no fundo, nós enquanto professores, investigadores, os alunos que passam por lá, incluindo a Mariana, acredito puramente que são potenciais agentes de mudança. Não é? O que a Mariana está a fazer aqui é isso. Portanto, é pôr na prática os seus conhecimentos, que foi acumulando de variedíssimas fontes, incluindo a sua passagem pelo ensino superior, e com isto está a tentar influenciar os outros positivamente, criando impacto positivo. E, portanto, todos nós, na nossa vida, temos um papel, particularmente as instituições de ensino superior, no ensino, na investigação, na sua relação com a comunidade, têm um papel bastante crítico. Costumo pensar, eu venho de uma escola de gestão, mas outras escolas e outras instituições das mais variadas áreas têm a sua importância também. Mas eu pensando particularmente numa escola de gestão, eu penso, os gestores de hoje e da amanhã passaram alguns por nós. Nós, no sentido lá, portanto, não na minha em particular, onde trabalho há muitos anos, mas em termos gerais passam por nós. E, portanto, quer seja no ensino, na licenciatura, depois na área mais pós-graduada ou mesmo na educação executiva, e, portanto, são todo momentos em que podemos aumentar a consciencialização, o awareness, ajudar e apoiar, também trabalhando com as outras universidades e com empresas do setor social, podemos de facto contribuir e ajudar a moldar aquilo que é o futuro. E, portanto, particularmente posso lhe dizer um salto qualitativo, digamos assim, que eu vi neste papel das universidades, foi a própria implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, os ODS, que o movimento que eu tenho assistido e tenho presenciado e tenho também trabalhado sobre ele, não só estudá-lo, mas também implementá-lo, tem reforçado muitas oportunidades que as instituições de ensino superior podem ter para fornecer contribuições muito valiosas, e isso tem sido patente na atuação de muitas instituições e tem o reconhecimento mundial disso mesmo. Porque quando pensamos numa universidade sustentável, digamos assim, devemos olhar para as instituições que promovem, que se envolvem elas próprias. Portanto, eu foquei aqui muito no início a questão do ensino, não é? E da influência, mas também nós somos agentes com impactos não só positivos, embora essa questão dos impactos positivos através do ensino de investigação seja aquilo que eu acho que mais nos distingue nesta caminhada para a sustentabilidade,
como também temos o nosso impacto potencialmente negativo. E, portanto, cabe-nos a nós também minimizar os efeitos negativos ambientais, sociais e económicos que possamos ter no decurso das nossas atividades. E, portanto, sem dúvida que as instituições de ensino superior têm um papel importante, a meu ver, na sociedade para fazer uma transição para estilos de vida mais sustentáveis em termos gerais. Sim, concordo muito com isso. Acho que ao introduzir estes conceitos na universidade, os alunos ficam mais informados acerca do que é sustentabilidade e como é que cada um deles pode contribuir para ações para a sustentabilidade e também falou, né, na parte da gestão. Portanto, como disse há pouco, a sustentabilidade às vezes é referida como muito geral, como um conceito muito geral. E, portanto, os gestores que estão a formar hoje na Business School vão ser os gestores da amanhã e se estiverem com estas noções da sustentabilidade, pode ser que façam a diferença mais tarde. É isso que esperamos. É isso que esperamos conseguir. E não só, e aqui acho que é um aspecto importante, não só em, por exemplo, formações, foi o caso da Mariana, não é? Em que numa unidade curricular do seu mestrado tinha especificamente uma cadeira sobre estas temáticas. Exato. Portanto, esse tipo de unidades curriculares especificamente dedicadas ao tema são extremamente importantes, nomeadamente no primeiro ano, em que, aos vários níveis, portanto, licenciatura também, em que se dá um panorama geral importante aos alunos logo desde o primeiro ano, e isso é fundamental. E estamos a trabalhar nesse caminho cada vez mais, mas também no olhar para os programas de ensino, no ensino superior, de uma forma transversal. E, portanto, e eu acho que aí, mais uma vez, os ODS vieram trazer uma lente fabulosa para nos fazer compreender que, de facto, a sustentabilidade deve ser vista de uma forma holística, não é? O pensarmos que sustentabilidade é ser verde é limitado nos dias de hoje. Sim. E, portanto, foi uma corrente dominante e nasce muito daí, mas a sustentabilidade, de facto, deve ser vista nas suas várias dimensões, das pessoas, do planeta necessariamente também, da prosperidade, incluindo a questão da paz e das parcerias, como pensando nos 5 P's, por exemplo, das Nações Unidas, relacionadas com os ODS. Mas, e portanto, sendo isto verdade, sendo um conceito tão transversal, é importante que consigamos olhar para os vários temas da sociedade e que são estudados, encarando também como parte desta sustentabilidade que tanto aqui discutimos. Uma nota, se calhar, também, para dizer que, como tudo, vai evoluindo, não é? E, portanto, um debate atual também na academia, não só, vai no sentido de olhar para a sustentabilidade, lá está, não como um fim, mas como uma ponte para um destino um fim mais ambicioso, que é o fim da regeneração. E, portanto, já não é suficiente sermos sustentáveis, portanto, estar num equilíbrio, mas da forma como atualmente as coisas estão, temos que trabalhar para a regeneração. Portanto, sim, criar mais condições, não é criar mais por si só, mas criar mais condições para que haja uma restauração dos sistemas, porque já estamos em déficit, digamos assim. Isto numa perspectiva muito ambiental também, mas não só. E, portanto, introduzir se calhar aqui também a nota desta palavra da regeneração, que é cada vez mais e entra cada vez mais no nosso léxico. Agora, com aquilo que disse, surgiu uma questão que é adaptada então ao mundo empresarial. A regeneração pode passar por consumir menos. No entanto, quando nós falamos de empresas, as empresas tradicionais, digamos assim, e o grande objetivo das empresas é então maximizar o lucro. Como é que podemos fazer a regeneração sabendo que o objetivo principal das empresas é a maximização do lucro? Enquanto olharmos para as empresas apenas
com esse objetivo de que querem criar o lucro. E atenção, o que eu estou a dizer não é no cenário cor-de-rosa e idílico, que sim, isso é o que estás para aí a dizer, outra coisa é o que efetivamente se passa. Passa-se de tudo, não é? E, portanto, efetivamente, a questão do lucro é uma questão extremamente importante e a sustentabilidade económica ou financeira da instituição é determinante, porque se ela não existir também não teremos a empresa, se for no caso uma empresa no futuro. Portanto, isso é determinante, mas cada vez mais devemos olhar para a sustentabilidade não como um add-on, portanto, como um acrescento. Isto é o meu negócio, e isto é aquilo que eu faço em relação à sustentabilidade. Mas, e esse tem sido o meu campo de interesse, em particular de investigação, que é a questão da incorporação da sustentabilidade nas estratégias das empresas e das organizações em geral. Ou seja, como é que eu consigo olhar para aquilo que a empresa faz, a organização faz, e pensar de raiz a sua estratégia através de um filtro, digamos assim. Eu costumo dizer, qualquer decisão estratégica ou operacional pode ser tomada com ou sem aquilo que alguns autores chamam o filtro da responsabilidade social, ou podemos falar aqui, extravasar para um filtro da sustentabilidade, que no fundo tem a ver com o pensar nos potenciais impactos que pode ter essa decisão para os vários stakeholders. E, portanto, se eu ao fazer esta análise, esta filtragem das minhas decisões estratégicas, se eu olhar para a concepção do produto, para a produção, isto no caso de ser de produto, pensar no meu serviço, pensar em toda a cadeia logística à volta da minha atividade, pensar em toda a cadeia de valor, com um filtro destes, eu estou a pensar que impactos potenciais é que eu tenho, não só no acionista, no detentor de capital, falando aqui de dinheiro, mas pensando nos vários stakeholders. E, portanto, eu acho que essa perspectiva mais centrada nos acionistas, enquanto detentores de capital, cada vez mais, felizmente, vai deixando de ser mainstream. E, portanto, há esse reconhecimento, há o reconhecimento por parte cada vez mais de muitas organizações, muitas empresas em todo o mundo. Agora pergunta-me, toda a gente pensa assim? Não. Infelizmente não toda a gente pensa assim, mas há alguns que já pensam assim e cada vez mais pensam assim. E, portanto, no final do dia é preciso garantir a sustentabilidade económico-financeira da instituição, da organização, da empresa, mas eu devo pensar toda a estratégia da organização, não só com o fim final do lucro, né, mas como é que eu consigo efetivamente ter um bom resultado, mas ao mesmo tempo ter em consideração e filtrar essas decisões com base nos potenciais impactos negativos que possa ter ao nível também ambiental e ao nível das pessoas, digamos assim, ao nível social. Sim. E, portanto, respondendo à sua pergunta, se calhar muito rapidamente, sim, o lucro é extremamente importante para a sustentabilidade das organizações. Cada vez mais devemos lutar para que não seja esse o objetivo único e aquilo que guia as empresas. Depois temos bons exemplos, temos menos bons exemplos. Agora, recentemente, com a Danone, tivemos um exemplo flagrante em que havia, de facto, uma aposta por parte da gestão de topo, uma abordagem mais virada para a sustentabilidade, e depois o capital falou mais alto e ele acabou por ser afastado. Portanto, ainda assistimos a muitos episódios desses, mas continuaremos a lutar para que não seja assim no futuro. É um caminho, as mudanças não se fazem do dia para a noite. Precisamente. Apesar de ser algo óbvio, não é? Se nós não cuidarmos da nossa casa, que é a natureza, o ambiente, ou das partes interessadas, as empresas não vão florescer. Claro. A abordagem mais de stakeholders e menos de acionistas, não é? Sim. Ou de shareholders, que é um movimento que para algumas empresas já nem se coloca em causa isso, mas para outras ainda é uma questão.
É uma questão de mudança de mentalidades, diria. Certo, daí eu achar que, e acreditar piamente que a educação tem um papel fundamental nesta mudança. Sim, com E certeza. o awareness e confrontar as pessoas com algumas coisas que se calhar nem nunca tinham pensado, não tinham sido expostas a. E portanto, eu tenho filhas pequenas, não é? E desde da creche, eu já não digo do jardim de infância, desde a creche, que a mais nova tem 4, a outra tem 9, que desde pequenas que elas são incentivadas a pensar nestas questões. E muito bem, Ainda muito numa lógica de brincadeira. claro. Eu não fui, né? Tenho 40 anos e não fui, foi mais tarde, ao longo do processo, quando já era mais crescida. E, portanto, é uma questão de mudança, não é? E reduzindo algumas resistências à mudança, mas eu estou otimista. Muito bem. Pegando aqui no que disse da brincadeira, portanto, a Ana é certificada, como eu disse, em Legal Serious Play, portanto, é uma brincadeira séria. E tem desenvolvido trabalho na área da sustentabilidade, portanto, usa a ferramenta do Legal Serious Play para promover a sustentabilidade. Será que nos pode explicar, como é que isto tudo funciona? Posso, claro, Mariana, com muito gosto. De facto, eu, sobretudo nos últimos anos, tenho sentido muito necessidade de procurar metodologias diferentes, vou chamar diferentes, para trabalhar em contexto não só de aula, mas também no contexto mesmo de reuniões profissionais com colegas entre pares. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, defrontei-me pela primeira vez com, e é algo que não é recente, atenção, Liga-se Serious Play já tem muitos anos, mas foi a primeira vez que eu usei numa conferência e fiquei encantada. E só pensei, não, eu tenho que aprender como é que isto funciona. Mandei fotografias logo para os meus colegas do grupo da sustentabilidade, vamos chegar lá. A aplicar isto. Entretanto, o Covid, devo dizer que não facilitou nada ao processo e muitos planos que eu tinha de implementação acabaram por ficar pelo caminho ou ser adiados. Mas pronto, voltando aqui à questão, senti necessidade de facto de metodologias alternativas. O Liga Serious Play é uma metodologia muito específica, tem uma formação associada, tem toda uma metodologia, digamos assim, própria. Outro que eu uso também é outra ferramenta, digamos assim, é o chamado Playmobil Pro. Portanto, que é, no fundo, uma resposta da Playmobil também, esta vertente mais profissional. E porquê? Porquê que eu senti esta necessidade? Porque acho que, de facto, se pode aprender de forma mais lúdica e criativa, com impacto na motivação das pessoas, na capacidade de dar resposta a desafios, numa participação mais ativa, no próprio trabalho em grupo, individual, no reconhecimento individual e no reconhecimento coletivo. E, portanto, acredito de facto que há ferramentas de aprendizagem que são baseadas em jogos que nos permitem incorporar conteúdos relacionados com a sustentabilidade no ensino superior. Portanto, isto são ferramentas que são utilizadas em contextos muito diversos. Eu, em particular, estou interessada na aplicação destas ferramentas para promover a sustentabilidade, dentro e fora da aula. E eu já darei alguns exemplos. Mas o que é isto do Serious Play, no fundo, como a Mariana estava a introduzir também? É engraçado, se formos buscar o conceito de Serious Play, no fundo é uma prática que ocorre sempre que os atores organizacionais submetem, no fundo, a um paradoxo de intencionalidade. Imagine-se, chega a uma reunião de trabalho e tem, no fundo, o quê? Peças à sua espera, seja de Lego, seja de Playmobil, neste caso. E, portanto, no fundo, as pessoas acabam por se envolver deliberadamente numa atividade que é divertida, não é? E que tem uma motivação intrínseca, mas, na realidade, está ali para atingir um objetivo, não é, de trabalho que é sério, não é? E motivado extrinsecamente. Portanto, esta é, no fundo, aquele mixed feeling que a pessoa está ali, não é? E que eu acho que torna isto bastante atrativo e interessante.
Comentámos antes de iniciar o podcast que não temos imagens, senão haveriam aqui as peças aqui à minha volta, porque eu costumo brincar, eu penso com as peças na mão, porque ajudam a modelar ideias e a pensar como é que posso encontrar soluções para determinado tipo de problemas. Então, para que tipo de situações é que o Serious Play pode ser utilizado? Então, pronto. Muito concretamente, já referi, tem uma abordagem mais fechada, digamos assim, o Lego Serious Play, com técnicas muito específicas, tem todo um processo de aplicação, com regras, etc. Vai da construção de modelos individuais, compartilhados, criação de cenários, etc. Enquanto que o Playmobil não tem metodologia associada, a ideia é que tentamos criar, no fundo, modelos sociais, tentamos criar aqui algum roleplay e uma interação colaborativa entre as pessoas, portanto, criar cenários, etc. Portanto, são duas ferramentas, digamos assim, diferentes, mas que cada vez mais se vão complementando também na sua forma de aplicação. Como é que eu tenho aplicado? E vou-lhe dar aqui alguns exemplos, Mariana. Como é que eu tenho aplicado? Por um lado, em reuniões de equipa. Por exemplo, num projeto internacional que lançámos no início do ano passado, estávamos numa reunião sobre team building, portanto, os parceiros estávamos todos juntos e depois cada um dos parceiros internacionais, europeus e da América Latina, depois iam voltar para os seus países e eles próprios dinamizar reuniões de equipa nas suas universidades. E um dos exemplos muito simples, e este é dos mais simples, que é construir um pato com peças Lego. E, portanto, há um set específico com 6 peças, 4 amarelas e 2 vermelhas. Uma tem os olhinhos, para dar alguma pista de onde é que são os olhinhos, e no minuto pede-se às pessoas para criarem um pato. Pode imaginar que não havia 2 patos iguais na sala. E, portanto, no fundo, com isto, o que é que se tenta promover? Identificar e reconhecer a diversidade que existe nos grupos e mostrar, de facto, que isso pode ser uma alavanca para o trabalho em grupo, pode ser algo que devemos explorar para as nossas equipas. Isto é um exemplo muito simples. Existem centenas de aplicações com os patos, com o exemplo dos patos, e isso não chega a ser bem Lego Serious Play, porque isto é só, no fundo, é mais Lego do que Lego Serious Play. Mas é um exemplo em que pode ser utilizado em qualquer... pode ser utilizado numa aula, numa reunião, para quebrar o gelo, digamos assim. Utilizei também em outras reuniões. Depois, por exemplo, com Playmobil. Estávamos numa reunião, portanto, como a Mariana introduziu há pouco, portanto, eu faço parte da equipa de coordenação do projeto de sustentabilidade no ISCTE e especificamente coordeno a dimensão da prosperidade. Portanto, nós no ISCTE iniciamos com a dimensão planeta, por uma questão da organização interna, mas desde cedo, e atingimos a certificação ambiental em 2018, e portanto desde cedo que pensámos na sustentabilidade de uma forma holística, mas fomos por passos. Começámos com a dimensão planeta, depois pessoas, e agora este ano passado arrancou a dimensão prosperidade. Temos um grupo de trabalho, alunos, ex-alunos, docentes, funcionários, quem quer aderir. Pois agora vamos arranjar um plano para a prosperidade. E, portanto, tem um conjunto de pessoas, vamos trabalhar um plano para a prosperidade, mas vamos cá ver o que é isto da prosperidade. E então o desafio que lhes coloquei fora para em pares tentarem criar um cenário, neste caso com as peças da Playmobil Pro, do que é que entendem pela prosperidade no contexto de uma instituição de ensino superior. E como pode imaginar, não há 2 cenários iguais. Portanto, isto estimula a criatividade, estimula o pensar para além daquilo que seria óbvio de uma definição qualquer, e a partir daí tivemos os inputs das várias pessoas para criar
no fundo, as bases daqueles que seriam os aspectos que nós, no Grupo da Prosperidade, iríamos trabalhar a fundo. Tinham a ver com questões de emprego, tem a ver com questões ligadas à economia circular, tem a ver com questões de desenvolvimento económico, de bem-estar também, enfim. E, portanto, serve também para, em conjunto, co-criarmos, não é? O que é que entendemos enquanto grupo, já que vamos trabalhar sobre este tema, o que é que entendemos sobre isto? Tão simples quanto isso. Algo que até então eu faria, como fiz, e fiz certamente nas aulas consigo, Mariana, em que não explorava ainda estas metodologias, faria perguntando o que é para vocês isto. Sim. Não é? O que é para vocês estratégia, o que é para vocês sustentabilidade, o que é e passa a ser, esquematize meio um modelo daquilo que representa para si, metaforicamente, este conceito. E, portanto, eu acho isso altamente poderoso. Porque permite que a pessoa crie, invente, comece a imaginar coisas, não é? Vão novas, mais originais, e enquanto que ali, por exemplo, estava à procura de conceitos, não é? Explorar um conceito muito específico, o exemplo que lhe vou dar a seguir já tem mais criatividade, digamos assim, que foi o seguinte: educação para a sustentabilidade. Portanto, nesse tal projeto que eu falei há pouco, projeto internacional com parceiros de vários países, uma das áreas que estamos a trabalhar é a da educação para a sustentabilidade. E temos que criar, no fundo, uma estratégia para a educação para a sustentabilidade para os vários parceiros. No arranque desse working package, digamos assim, que é como se denomina nestes projetos, quisemos fazer as pessoas pensar um bocadinho sobre o que é que para elas seria o ideal da educação para a sustentabilidade. Então, o que é que fizemos? Organizámos a sala, assim, em mesas com pequenos grupos, mas primeiro tivemos todos juntos. E então, o desafio que lhes coloquei foi o seguinte, e podem fazer todos. Fechem os olhos durante 30 segundos. Imaginem-se de volta ao escritório, porque eles estavam fora, não é? Portanto, estavam todos juntos no ISCTE, neste caso. E pedi-lhes para pensar nos programas, nos formatos existentes, fosse online, fosse presencial, os vários tópicos, o que eles tinham já nas universidades deles relacionados com a educação para a sustentabilidade. Passados esses 30 segundos, pedi-lhes então, agora nos próximos 15 minutos e em pares, porque havia pessoas de várias universidades, havia quase sempre 2 pessoas de cada universidade, e quando não havia, trabalharam entre universidades, pedi para construir um modelo do cenário atual da educação para a sustentabilidade nas suas universidades. E pronto, foi muito engraçado ver. Uns de uma forma muito organizada, com organigramas, tudo muito estruturado, tudo muito direitinho, tudo... outros que escolheram apenas uma ou outra peça. Lembro perfeitamente de uma pessoa, e neste caso não era propriamente a universidade, é um parceiro que não é a universidade, mas que também está ligado à formação, e o que ele escolheu foi tipo um drone. Há uma peça no Playmobil Pro que é tipo um drone com as anteninhas a voar. E ele escolheu essa peça. Portanto, para ele, educação para a sustentabilidade é isto. E isto tem muito poder, a meu ver, não é? A meu ver, e de quem utiliza este tipo de ferramentas, que é poder, a partir dali, explorar muito mais do que se eu escrevesse uma frase, dizer para mim, a educação é isto. Exato. Porque abre imensas portas. E até pode de alguma forma, não sei se acontece, mas pode derrubar o medo. Às vezes as pessoas têm um bocado de medo de falar, não é? Medo de dar as suas opiniões, e se calhar escolher uma peça é mais fácil entender a opinião, mais fácil chegar a essa pessoa. Sem dúvida, Mariana. E, por exemplo, só para concluir este exemplo, primeiro fizeram, não é? Sobre o estado atual, depois dei-lhe mais 30 segundos para pensar e disse assim, imaginem-se em 2023, que é quando acaba o projeto, num belo lugar, assim com uma fotografia dos Açores, assim muito linda, natureza e tal, e agora juntem-se em grupos, em pequenos grupos de 4, e construam um modelo de cenário desejado após o projeto. E foi muito, 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 muito interessante ver a cocriação de modelos desejados, digamos assim, de cenários desejados para aquele projeto,
e especificamente na educação para a sustentabilidade, indo buscar o melhor de cada universidade e aquilo que elas não tinham, mas gostariam de ter. E, portanto, tudo isso expresso em peças, e posso lhe dizer, entanto, passou 1 ano e tal desde essa reunião, e ainda para PowerPoints e outras coisas, se vai usar essas fotografias, porque às vezes essas imagens valem mais do que 1000 palavras. E para a aula igualmente, também já usei em aula, por exemplo, imagine um conceito de líder responsável. O que é um líder responsável? Que eu posso dizer, olha, há vários modelos, há aqui este modelo que diz que é uma pessoa visionária, que é uma pessoa que tem o sentido de servir o próximo, de escrever. Sim. E tem outra forma, que é dizer-me, meus caros, existe este modelo, existem 8 papéis identificados na literatura, de acordo com este artigo, que identifica 8 papéis de líder responsável. O que é para vocês, como é que se materializa cada um destes papéis? E eles estarem, durante não sei quanto tempo, de volta de um papel e depois em conjunto co-criarem, no fundo, a ideia do que é um líder responsável com base nas suas várias representações daquilo que é. Eu pergunto, se estivesse numa aula com isto, retia mais ou menos do que a descrição do que é? Mais, claro. Era muito mais dinâmico, não é? Eu quero acreditar que sim, e é isso que me tem feito investir pessoalmente muito nesta procura de encontrar métodos alternativos de trazer para, e quando digo alternativos não é alternativo àquilo que eu fazia, não é? Porque são bastante estabelecidos já e por muitas pessoas que trabalham nisto há muitos anos, mas portanto eu tenho usado para isto, que é para fomentar no ensino superior e junto àquelas pessoas com quem eu trabalho, ou dos alunos que tenho passem pelas minhas salas, de tentar incutir isto, traduzindo, portanto, no fundo, o ensino para a sustentabilidade de uma forma mais lúdica, pedagógica ao mesmo tempo e criativa. Ora, quando o Covid nos deixar, explorarei muito mais a parte do Legal Serious Play, efetivamente, porque e embora já haja vários exemplos e pessoas que têm sido bem-sucedidas na dinamização online, portanto não presencial, eu ainda quero tentar primeiro explorar e continuar a explorar a presencial, porque eu acho que tem um poder muito forte e portanto assim o Covid nos deixe. Se voltarmos a falar daqui a algum tempo, terei mais exemplos específicos do Legal Serious Play. Obrigada pelos seus exemplos. Tenho aqui uma questão, falou que é possível dinamizar este tipo de práticas online. Pergunto, deu-me exemplos de, por exemplo, a construção dos pares, do trabalho em pares. Isso também é possível fazer um trabalho de grupo utilizando o Serious Play através de videochamada? O que é que exige? Exige que previamente, se for para fazer efetivamente Legal Serious Play, exige, especificamente da Lego, exige que as pessoas tenham as peças em casa, porque senão não conseguem construir os modelos. Porque aquilo começa com um modelo inicial, individual, e depois vamos progressivamente trabalhando em modelos de co-construção, conjuntos. E, portanto, isso exige que a pessoa tenha, e que pode ser facilmente enviado previamente para a pessoa, ou então, numa perspectiva mais flexível, digamos assim, da ferramenta, se a pessoa tiver um determinado conjunto de peças em casa, consegue fazer. Mas existem kits de iniciação, digamos assim, para aqueles modelos iniciais. Se não formos rígidos em relação a ter que usar peças de Lego especificamente, tenho visto cada vez mais pessoas usarem este tipo de abordagens, mas com as peças mais variadas possível, portanto, com brinquedos que não necessariamente Lego, não necessariamente Playmobil. É possível, efetivamente. Está a reutilização, não é? Exatamente, numa lógica, exatamente, de reaproveitamento das coisas, Exato. sem dúvida. Sem dúvida. Então, portanto, há kits específicos para, tanto para os Legos como o Playmobil, não são aqueles kits das crianças.
Não, aliás, quando comprei o da Playmobil Pro, uma das cláusulas lá tive que pôr uma cruz, é que isto não era um brinquedo. Pois. Embora as peças sejam iguais, não são iguais, quer dizer, são do mesmo estilo das outras, mas têm de facto peças muito pequeninas. E portanto, como as outras também têm, aliás. Mas pronto, ele é concebido como um modelo, um kit mais profissional. Claro que há quem aproveite as peças que já tem, e eu por enquanto ainda não consigo aproveitar as que tenho em casa, porque as minhas filhas ainda dão muito uso. Mas qualquer dia terei as Lego Friends no meio do meu kit de trabalho. Certamente. E o Ninjago também. Qualquer dia tenho um Ninjago quando elas acharem de brincar com as peças delas. Então, os kits, neste caso, obedecem a um modelo específico, quer dizer, os kits são organizados ou são produzidos de uma maneira específica de acordo com a metodologia, certo? Certo, quer dizer, são peças, não são peças diferentes das outras, tem um conjunto de base, o conjunto de cubos, o conjunto de, por exemplo, há bocado mostrei em off algumas peças duplo, não é? O elefante, por exemplo, o elefante que é poderosíssimo no próprio Lego Serious Play quando queremos falar de um grande problema, não é? O elephant in the room, não é? Eu ponho ali o elefante e portanto, mas este elefante encontramos em kits de crianças da Lego. Portanto, as peças não são, a não ser umas já mais específicas das conexões, que é um outro kit, outras têm peças, eu estou aqui com um conjunto de peças que são peças que eu encontraria ali nas peças das minhas filhas. Já estão a pensar para aquilo que normalmente um profissional precisaria para dinamizar um workshop destes, mas pode na realidade utilizar com peças, reutilizar peças que tenha. Como lhe digo, eu neste momento não preciso reutilizar ainda porque as crianças são muito pequenas, mas o meu estoque vai aumentar quando elas deixarem de brincar. Certo, eu fiquei desde já muito interessada no Serious Play e colegas que me estejam a ouvir, quer dizer, temos que organizar aqui reuniões com Legos. Mariana, quando isto permitir, terei todo o gosto em me juntar a si, aos seus colegas, enfim, para fazermos, nem que seja uma sessão e com Lego ou com Playmobil, tentarmos alguma coisa, tem que ter um fim, não é? Isto não é brincar por brincar, tem que ter um fim. E, portanto, se houver algum problema que queiram procurar resolver, se houver alguma questão que queiram explorar, falamos e terei todo o gosto em facilitar um momento de podermos fazer isso em conjunto. É uma excelente ideia, muito obrigada. E agora para os nossos ouvintes que também estão interessados no Serious Play, como é que podem saber mais? Como é que podem assistir aos workshops? Onde é que podem encontrar esta informação? Na realidade, bastará googlar Lego Serious Play e encontra uma panóplia muito grande de informação nacional e internacional sobre esta metodologia. Do Playmobil Pro também, cada vez mais. E este Playmobil Pro, portanto, ele foi lançado no mercado em 2019, se não estou em erro, portanto é bastante mais recente. E, portanto, há menos informação, certamente. Mas na internet conseguem encontrar facilmente este tipo de informação. Em Portugal também há uma série de pessoas que têm trabalhado com esta metodologia, certificadas também, e, portanto, cada vez mais vamos encontrando. Muito bem. Última pergunta aqui, mais relacionada com a sustentabilidade em geral. Como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre sustentabilidade e adotar um estilo de vida mais sustentável? Bem, em relação a fontes de informação, vou dar apenas alguns exemplos, mas muito mais poderia ser dito. Começando pelas instituições de ensino superior, que têm informação sobre programas e iniciativas abertas à comunidade que possam ser interessantes de acompanhar. Mesmo as Nações Unidas têm várias fontes de informação ligadas a vários públicos-alvo. O próprio Global Compact e a Aliança dos ODS também. A OBCSD
ao nível nacional ou importantes para as empresas. A Por Data, ela própria já tem agora uma secção sobre os ODS e pode ser uma fonte de informação interessante para ver a evolução da materialização destes objetivos. Depois, por exemplo, um dos parceiros que temos trabalhado, o Instituto Marquês de Valflor, que trabalha nesta área, portanto também é interessante de procurar a plataforma portuguesa das ONGD, enfim, há um conjunto variado de iniciativas a acontecer, e estas são apenas algumas das fontes. Particularmente, economia circular, referimos brevemente também a própria Ellen MacArthur Foundation, é uma fonte de informação extremamente importante e valiosa para esta área. Ao nível nacional temos, por exemplo, o Circular Economy Portugal, que também tem informação sobre a transição para a economia circular em Portugal, com vários exemplos, que pode ser muito interessante. Portanto, acho que em termos de iniciativas e procurar fontes de informação, estes são alguns exemplos. Quando pensamos no papel que nós temos, nós individualmente, enquanto sociedade, eu gosto de pensar, Mariana, numa abordagem que uma das instituições que nós fazemos parte, o Globally Responsible Leadership Initiative, que nós pertencemos na ISCTE Business School, tem um framework que é I, we, all of us. Portanto, o eu, o nós e todos nós. E, portanto, que no fundo permite pensar no papel que todos nós, individualmente, em conjunto, ou enquanto sociedade, enquanto sistema, podemos ter para nos tornarmos cada vez mais responsáveis e, no fundo, fazendo o espelho também para a sustentabilidade. Portanto, um desafio que eu faria às pessoas é pensarem assim, o que é que eu, indivíduo, posso fazer, o que é que só em conjunto conseguimos fazer em termos de uma organização, por exemplo, de uma equipa ou nós, e depois em termos mais sistémicos, o que é dependente de facto da interação de várias entidades. E há fontes de informações, por exemplo, em termos de comportamentos individuais, gosto muito do Act Now, das Nações Unidas, são pistas e exemplos que podemos seguir relacionados com o desperdício da água, para evitar o desperdício da água, da energia, portanto, coisas que nós próprios podemos fazer. Um consumo mais consciente começa sempre por consumir menos, não é? Portanto, essa para mim é a regra número 1. Mas mais do que estes exemplos muito específicos do comportamento individual, que há vários, desde a alimentação, etc., que encontramos. Outro lente que eu gosto também de olhar e que eu acho que podemos juntar as duas, portanto, o eu, nós e todos nós, digamos assim, é pensarmos nos ODS e, portanto, tentarmos filtrar daqueles 17 quais é que nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto grupo e nós, enquanto sociedade, num contexto específico, podemos contribuir e tentar traduzir isso para a sua atuação pessoal. Portanto, eu em termos de indivíduo, acho que consigo trabalhar para o ODS 12, de um consumo mais responsável, da produção não diretamente só influenciando através do ensino, para uma educação de qualidade, é isso que me move diariamente para trabalhar e, portanto, usarmos também o framework dos ODS para refletir para o comportamento individual de cada um, como é que nós conseguimos, pouco a pouco, no dia-a-dia, ter comportamentos que nos permitam depois beneficiar, digamos assim, enquanto sociedade como um todo. Ana, muito obrigada por toda a informação que partilhou e por ter dispensado este tempo para fazer parte deste podcast. Foi uma contribuição muito boa, gostei muito desta conversa e também obrigada pela contribuição que faz para a sustentabilidade em geral. Foi um gosto tê-la aqui. Obrigada. Muito obrigada e aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!